Olá, vamos agora para mais uma aula onde a gente vai aprender a trabalhar com o Visual Studio Code. Então hoje nós vamos aprender a operação básica do nosso principal software para edição dos programas. O software onde nós vamos escrever os nossos códigos e vamos passar a maior parte do tempo de codificação dentro dele. Tá? O Visual Studio Code ele não é uma IDE completa, mas ele é muito próximo do que a gente pode chamar de IDE. Na verdade, ele é um grande editor de texto com muitas funcionalidades que vão fazer que ela tenha até um rendimento melhor do que algumas IDEs comerciais. Tá? E realmente ela está muito utilizada no mercado. Uma coisa muito bacana é que ela é multilinguagem. Você pode usar ela com diversas linguagens diferentes e tudo que você aprender você vai poder reutilizar. Okay? Então, vamos lá conhecer o Visual Studio Code. Você já deve ter instalado o Visual Studio Code. Numa das aulas anteriores, eu mostrei para vocês o site de onde vocês tinham que pegar, senão é só voltar na playlist e conseguir olhar isso aí. Então, quando você abre o Visual Studio Code, essa é a tela que aparece para você, uma tela de boas-vindas. Aqui tem um íconezinho dizendo se você não quiser mais que essas boas-vindas apareçam, você pode desmarcar. E se em algum momento você precisar dela e ela não estiver aqui, ela está aqui na opção Welcome. Okay? O que tem de importante nessa tela aqui? Tá? Algumas configurações a gente pode seguir por aqui. Tá? Então, primeiro a gente tem aqui a opção de ferramentas e linguagens. Antes de fazer isso aqui, eu só vou ensinar uma configuração que alguns de vocês podem achar importante, que é a configuração de linguagem. Tá? Então, eu vou pressionar uma sequência de comandos aqui, Ctrl+Shift+P, para exibir a paleta de comandos do Visual Studio Code. Aqui é uma maneira rápida de você encontrar diversas opções. Se aqui você digitar Configure Display Language, ele vai aparecer aqui, ó, e clicar nela, você vai ter uma lista das línguas que estão instaladas para você selecionar. No caso, a minha já está instalado o português, mas se você não tivesse instalado, tivesse recém-instalado seu Visual Studio Code, vai ter somente o inglês. Você pode vir aqui em Install Additional Languages. Ele vai te dar uma lista de linguagens aqui na lateral. Você vai procurar aqui Português Brasil, selecionar e instalar. No meu caso já está instalado, eu não vou precisar instalar novamente. Feito isso, você vai poder novamente usar o Ctrl+Shift+P, Configure Display Language e colocar lá o português. Tá? Eu não vou colocar agora porque a gente vai usar inglês durante essa nossa jornada, até porque é bom que vocês se acostumem com os termos em português. Vamos voltar lá para a tela de boas-vindas. Você tem aqui a opção de customizar o quê? Várias coisas do Visual Studio Code. A primeira coisa que a gente vai precisar customizar são as ferramentas de trabalho. Tá? Como ele funciona para várias linguagens, a gente vai precisar instalar aqui o C#, o suporte a C# dentro do Visual Studio Code. A gente pode vir aqui em More Languages, porque ele não está aqui na lista. Ele vai abrir novamente aquela listinha com diversas linguagens. E a gente vai achar aqui o C#. Okay? Clicando nele, novamente o meu aqui já está instalado, vai aparecer Install aqui. Vou pegar uma outra linguagem só para vocês verem como é que é quando não está instalado. Ele fica aqui. Ó. No caso aqui é o suporte a Python. A gente quer o suporte a C# e o meu já está instalado. Deixem isso aqui instalado e você não vai precisar fazer uma segunda vez, somente a primeira vez. Ok? Outra coisa que você pode querer fazer é mudar o esquema de cor da sua tela.
Então, por aqui, você consegue mudar a cor. Percebam que ele abriu aquele mesmo menu lá. Ó. Se você usar Ctrl Shift P, ele vai ter também a opção Color Theme. Se não tiver, é só você digitar que ele aparece. Okay? Então aqui você vai ter opções claras, escuras. O padrão é essa Dark Visual Studio. Eu não uso a padrão, eu uso essa cor Drácula aqui, que ela fica melhor para os vídeos, tá? Mas vocês podem manter a padrão, não tem nenhum problema. Como é que você encontra novos temas? Da mesma maneira que você instalou as linguagens ou que você instalou o idioma. É nesta aba aqui, ó, chamada extensões. Tá? Então aqui, você pode limpar essa lista e colocar aqui theme, temas. Aqui você vai encontrar diversos temas. Tá? Aqui vamos achar um tema, esse tema aqui, outro tema aqui. Outra paleta de cores. Aqui você tem mais uma. Okay? Tem diversas pessoas que disponibilizam temas de cores para você baixar. Okay? Então, você pode escolher aquele que melhor lhe convém ou não escolher nenhum. Deixar o padrão do Visual Studio mesmo. Isso é mais cosmético. Okay? Então, essa tela aqui de boas-vindas, na verdade, a gente nem utiliza depois de algum tempo, você não vai mais precisar dela, muito provavelmente você vai querer desmarcar isso aqui e não utilizá-la mais. Tá? Você sempre pode voltar e encontrar novamente essa janela por ali. Então, aqui nós estamos com o Visual Studio Code sem nada aberto. Okay? Primeira sequência que ele mostra para a gente aqui é aquela que eu mostrei para vocês, da paleta. Se vocês não lembrarem, Ctrl Shift P está aqui na telinha quando tudo estiver fechado. Okay? Então vamos dar uma olhada aqui mais a fundo em como é que funciona a interface do Visual Studio Code. Primeiro ele tem um menu superior, onde eu tenho opções File, para lidar com arquivos no meu projeto, Edit, para alterar textos dentro de arquivos abertos, Selection, para selecionar textos ou mudar opções de seleção. View, que é mudar a visualização da minha tela. Então, aqui, por exemplo, eu tenho a opção do Command Palette para abrir aquele menu que eu já mostrei para vocês. Go são opções para navegar dentro dos seus arquivos. Run são opções de execução e depuração de código específica para programação. Isso aqui você não encontraria, por exemplo, no bloco de notas, nada parecido. Isso aqui a gente vai ver no momento posterior. Terminal, que é para lidar com um terminal integrado do Visual Studio Code. E Help, de ajuda. Então, vamos começar aqui pelo Terminal. Se eu vier aqui e selecionar a opção New Terminal, a gente tem aqui, dentro do Visual Studio Code, um terminal equivalente, exatamente igual àquele que a gente utilizou na aula de interface de linha de comando. Então aqui eu posso fazer tudo que foi feito lá. Por exemplo, eu posso vir aqui, acessar a pasta Documents, acessar a minha pasta DevCS, e ver aqui que não tem nenhum conteúdo nela ainda. Okay? Então, tudo isso é possível de fazer. A maior parte do tempo nós vamos querer manter o terminal aberto, geralmente pequenininho aqui para trabalhar. Tá? Coisas que a gente pode fazer com esse terminal. Primeiro, você pode abrir mais de um. Então, percebam, eu tenho um terminal aberto aqui, que está na pasta DevCS, e um segundo terminal aberto aqui, que está em outra pasta. Outra coisa que você pode fazer é dividir a tela. Então, eu vou dividir, vou colocar na minha primeira pasta eu tenho um terminal, na minha segunda eu tenho 2. Okay? Isso pode ser útil também. Se você não precisar mais de um desses, você pode
matar o terminal clicando na lixeirinha. Okay? Outra coisa que você pode fazer é selecionar o terminal padrão. Aqui, ó, ele vai listar os terminais que ele encontrou no seu computador. Então, aqui no caso, ele encontrou para mim o prompt de comando, cmd, o PowerShell e o Git Bash. Okay? Então, digamos que eu queira tornar o PowerShell padrão. Se eu clicar em mais agora, o que vai acontecer? Em vez de abrir um cmd, ele vai abrir para mim um PowerShell. Okay? Fica a critério de vocês usar o que mais lhe aprouver. Então, eu vou manter para este curso o padrão Command Prompt. Okay? Então, crio um novo, ele voltou Command Prompt. Okay? Então, a gente pode excluir esses terminais que a gente não quer mais e deixar somente um ou nenhum. Você pode fechar e depois pode voltar, ou usando a opção aqui, ou usando a sequência, tecla de atalho, Ctrl Shift e aspas. Está escrito aqui, inclusive. Okay? Esse terminal integrado nós vamos utilizar bastante. Deixa eu acessar uma pasta aqui que tenha um projeto. Desktop, Code. Deixa eu olhar aqui. Eu tenho alguns projetos aqui nessa pasta, então vamos abrir um projeto qualquer. Vamos abrir... Excelente, vamos abrir essa aqui. Então, digamos que eu cheguei numa pasta e eu sei que nessa pasta aqui eu tenho um projeto. E eu quero abrir o projeto que está nessa pasta. Eu já visualizei, é esse cara aqui mesmo que eu quero abrir. Como é que eu faço isso? Eu posso executar o Visual Studio Code através do comando code. Só que se eu fizer isso aqui, ele vai abrir uma nova janela do code. Para abrir na mesma janela, eu tenho que fazer code-R, okay? Para reaproveitar a mesma janela. Outra coisa que eu tenho que dizer para ele é que pasta eu quero abrir. O Visual Studio Code ele abre pastas e não arquivos, ok? A gente sempre trabalha com pastas. Se você usar a opção ponto, você está dizendo esta pasta ativa onde você está. Okay? Então, Visual Studio Code, reaproveite para mim a mesma janela abrindo a pasta atual. O Visual Studio Code vai reiniciar com a pasta atual. Ok? Aqui nós temos um projeto aberto. Este projeto ele não é C#, ok? Só para vocês verem também que ele pode abrir outros tipos de projeto. Isso aqui é um projeto Node.js, feito em JavaScript, ok? Rodando em Node.js com Express, que é uma aplicação web back-end. Tá? Só para vocês visualizarem que ele também permite trabalhar com isto aqui. Ok. Outra maneira de abrir é usando aqui o menu File. Então, primeira coisa que eu vou fazer, eu vou fechar esse projeto através do comando Close Folder, fechar pasta. Né? Vou fechar. Novamente, a gente vai ficar sem projeto nenhum. Ok? E eu posso abrir uma outra pasta para trabalhar a partir do comando Open Folder. Então, eu vou escolher aqui, eu sei que eu tenho projetos em outros locais aqui, como, por exemplo, vamos pegar este projeto aqui. Okay? Então, este projeto aqui já é um projeto bem maior. Ele tem diversas pastas,
diversos subprojetos, diversos tipos de arquivos, ok? Também é um projeto Node. E o Visual Studio Code trabalha perfeitamente com isto aqui, sem nenhum problema, ok? Então, esta é uma maneira de você abrir também uma pasta usando o próprio menu do Code. Outra maneira é você navegar pelo Windows. Vamos achar aqui a área de trabalho. Aqui eu tenho alguns projetos. Vamos pegar, por exemplo, este projeto aqui. Digamos que eu quero abrir esta pasta deste projeto aqui. Então você vai clicar com o botão direito na pasta e aí você tem essa opção aqui, ó, Open with Code. Se você abrir usando essa opção, ele já inicia uma nova janela do Visual Studio Code já naquela pasta. Também é uma outra maneira de trabalhar. Okay? Bom, uma vez que você tem um projeto aberto aqui no Code, a primeira opção que você vai aprender é navegar aqui nas abas, né? A aba mais importante é essa aba Explorer. Eu vou trabalhar com ela aqui neste projeto, porque este projeto tem bastante coisa para a gente visualizar. É melhor do que trabalhar com uma pasta vazia. Tá? Então aqui eu tenho um arquivo. Deixa eu fechar todos os que estão abertos aqui para vocês entenderem. Eu tenho um arquivo, isso aqui é um arquivo. Okay? Então, clicou aqui, ele abre uma aba. Cliquei no arquivo, ele abre esse arquivo para edição. Eu posso criar um arquivo novo a qualquer momento, vindo aqui e marcando no file. Então, eu posso aqui colocar um arquivo e aqui eu escrevo o que eu quiser. Ok? Para salvar, File, Save. Ou a tecla de atalho, que você vai usar muito mais vezes, Ctrl S. Okay? Então, alterei, Ctrl S, salvou novamente. Okay? Deixa eu só ativar aqueles atalhos de tela para vocês verem o que eu estou fazendo. Okay? Então, alterou, Ctrl S, ele salvou. Ok? Maravilha. Se eu precisar excluir, eu posso excluir por aqui. Delete, posso renomear, rename. Posso criar também pastas por aqui, ou posso criar arquivos e pastas por aqui. Então, vamos criar uma pasta aqui. E dentro da pasta teste, com ela selecionada, vamos criar um arquivo lá dentro. Okay? Você pode também usar isso aqui para mover seus arquivos dentro do seu projeto. Okay? Então, isso aqui é como um navegador de pastas, só que adequado para programação. Okay? Nós vamos usar bastante isso aqui para navegar entre os nossos arquivos. Maravilha. Aqui, você pode, estando com o arquivo aberto, escrever o texto da maneira que você achar melhor. Percebam que muitas vezes o Visual Studio ele vai tentar te ajudar a completar o seu texto. Então, percebam que ele vai te sugerir coisas que você já escreveu em outro momento. Ok? Você pode selecionar, dar Enter, ele completa para você. Tá? Isso, a gente faz isso muito em programação. Isso vai acontecer muitas vezes. Okay?
Isso é bastante útil quando você estiver escrevendo, você acaba escrevendo muito texto repetitivo em programação. Não deveria tanto, mas acabamos tendo que fazer isso. Eu posso usar Ctrl Z para desfazer, eu posso ir desfazendo em sequência. Posso usar Ctrl Shift Z para refazer, okay? Como em qualquer aplicação do Windows. Eu posso selecionar segurando o Shift e andando com as setas, da mesma maneira que eu posso selecionar usando o mouse. Tá? Eu posso copiar com Ctrl C, colar com Ctrl V. Eu posso recortar com Ctrl X e colar com Ctrl V. Okay? Posso, inclusive, desfazer essas ações com Ctrl Z, se assim for importante para mim. Posso navegar usando as teclas End para o final da linha, Home para o início da linha, Ctrl End para o início do arquivo, Ctrl End para o fim do arquivo, Ctrl Home para o início do arquivo. E eu posso alterar as linhas usando Ctrl setinhas para rolar a minha barra. Ficou ruim aqui com poucas linhas, mas vamos aumentar aqui. Se eu usar Ctrl e setinha, eu navego sem mudar a posição do meu cursor. Se eu usar Alt e setinha, eu movimento a linha. E se eu usar Shift e setinha, eu seleciono a linha. Shift, Alt e setinha, eu crio uma cópia para baixo. Shift, Alt para cima, eu crio uma cópia para cima. Ok? Perceba, Shift, Alt, setinha para cima. Shift, Alt, setinha para baixo. Ok? Então, são diversas opções, tem muitas opções de edição no Visual Studio Code, vocês vão aprendendo a usá-las aos poucos, ok? Essas são as mais importantes. Aqui você tem também a opção de gerenciamento, então aqui ele vai te abrir outras opções, tá? Como por exemplo, a opção Settings, de configurações, que vai te dar diversas opções de configuração, tá? Seja de usuário ou seja interno dentro de um projeto só. De usuário vai valer para todos os seus projetos, de workspace vai valer somente para um projeto. Okay? Uma coisa interessante do Visual Studio Code é que, como vocês podem ver, usando esta opção aqui, ó, Open Settings JSON, todas as configurações são feitas em um arquivo texto, ok? Então essas configurações você pode alterar como se estivesse programando também, o que é bem legal e pode compartilhar com outras pessoas se assim quiser. Tá? Não vou fazer isso agora, mas só para vocês saberem que as configurações estão todas num arquivinho chamado settings.json. Fica escondido de você, mas que está aí dentro do VS Code. Okay? Tem diversas outras opções que nós vamos aprender enquanto estiver programando, não tem razão da gente ver agora, mas que são muito úteis. Tá? Aqui no menu Visualizar, você tem as opções de ativar e desativar
aquilo que não está visível na tela. Tá? Então, se por um acaso você acabar fechando o seu terminal, fechando aqui ou tirando algum item da tela, aqui você sempre vai conseguir abri-los novamente. Tá? Então, se você vier aqui, por exemplo, em terminal, ele vai mostrar uma janela que esteja fechada. Se você vier, por exemplo, em extensões, ele vai ter a mesma funcionalidade de você clicar ali na lista de extensões. Okay? Aqui você pode dizer o que vai estar visível ou não. Então, por exemplo, digamos que eu não quero trabalhar com busca. Eu vou tirar a janelinha de busca, se ela me atrapalha. Okay? Então, a gente consegue mexer com isso tranquilamente. Tá? Então, é isso que eu queria falar para vocês sobre Visual Studio Code. Inicialmente, a gente vai aprender bastante mais enquanto estiver programando. Okay? Muito obrigado.